Bom dia, pessoal. Professor Marcelo Ferreira, Filosofia. Retomamos hoje na nossa terceira aula, de novo com Filosofia Medieval. Relembrando a última aula, terminamos Agostinho, livro Confissões e Livre-Arbítrio, onde nós trabalhamos o tempo e o livre-arbítrio. Antes de começar, vamos responder só alguns questionamentos. Alguns alunos questionaram essa situação, por que nós estaríamos estudando Deus nessa história, e uma das justificativas é que Deus aparentemente ao longo da história, o lado da divindade, não tem de ser a questão do Deus cristão ou qualquer outro, mas a questão da divindade sempre foi muito importante para o ser humano. Desde as pinturas das cavernas, existia uma ideia de captar algo além de si. Então é algo que de alguma maneira ou de outra está intrínseco no ser humano, essa situação da divindade, de ter algo além. Uma das provas, será que isso ainda aconteceria hoje no nosso século XXI ainda? Sim, no final do século passado, James Miles, no ano de 1997, escreveu sobre Deus, uma biografia. Será que daria para dar uma biografia de Deus? É um ponto muito importante, o livro é muito bom, indico a todos aqueles que quiserem estudar, independente se você é religioso ou não. É uma perspectiva muito legal de como é que o ser humano, ao longo da história, ao longo do tempo, percebe a situação da divindade. A outra que eu queria responder é a questão da filosofia e estudar esse tipo de coisa. Eu aproveito para eu vou ler aqui um texto de quem está falando aqui, é um filósofo muçulmano, reconhecido como Ibn Sina ou então Avicena. O que ele diz com respeito à filosofia e estudar esse tipo de coisa? Afirmamos que o objetivo da filosofia é compreender a verdade de todas as coisas na medida em que os homens a podem conhecer. As coisas que existem são tais que ou possuem existência independente de nosso arbítrio e ação, ou possuem existência em virtude de nosso livre-arbítrio e ação. O conhecimento das coisas do primeiro tipo chama-se filosofia especulativa, enquanto o conhecimento do segundo tipo chama-se filosofia ativa. A fim de que a filosofia especulativa reside na perfeição das almas, apenas para que conheça, ao passo que o fim da filosofia prática está na perfeição da alma, não unicamente para que a conheça, mas para que saiba o que deve fazer e que o faça. O fim da filosofia especulativa é, portanto, a aquisição de uma crença que independe da ação. Já o fim da filosofia prática é o conhecimento de uma crença ligada à ação. Sendo assim, a especulativa é mais digna no que diz respeito às crenças. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está trabalhando as duas situações, uma filosofia especulativa e uma filosofia prática. Isso ligado à divindade, queira ou não, a divindade está ligada a valores. Nós vamos trabalhar hoje Tomás de Aquino. Sendo que Tomás de Aquino está ali no finalzinho da Idade Média, no ano 1225, ele nasceu. É também um padre da igreja como Agostinho. Mas ele está no segundo período. Lembra que Agostinho estava no início da Idade Média. Ele questionava sim a situação da divindade e todas as situações, envolvidos o lado humano, mas ele era muito influenciado pelo platonismo. É uma ideia de que a alma é superior ao corpo, então as coisas da alma são muito mais importantes do que as situações do corpo. A situação de céu e de inferno, bem e mal, lembra do maniqueísmo, a origem do mal. Então ele estava começando uma dinâmica influenciado pelo platonismo. Tomás de Aquino, ao final, com o contato de escritos de Aristóteles, que vieram do lado muçulmano, então essa ideia, o Tomás de Aquino, ele é extremamente organizado. É um filósofo que organizou a teologia cristã da época, ele também chamado como doutor da igreja, e assim reconhecido. E ele entrou numa situação onde, será que dá para provar a existência de Deus? Pense bem, será que dá para provar a existência de Deus? Mas peraí, Deus eu não pego, verdade.
né? Ele não está aqui fisicamente para que a gente possa experimentar como a ciência assim o propõe. Né? Lembra que a ciência tem essa situação, mas ele estudou Aristóteles. Aristóteles é um dos primeiros cientistas. Ele sistematizou a metafísica, a física, né? E é nesse lado da metafísica que Tomás de Aquino entra. Né? Então ele criou o que a gente chama de provas ontológicas. O que seria provas ontológicas? A ontologia pressupõe que a gente possa, por pensamento, lógica, né? E a partir daí todas as fases de uma lógica, né? De validade daquele pensamento, se aquilo está certo, se aquilo está errado, né? De um pensamento muito concreto e correto, né? Para provar aquilo que você não pode ver. Né? Então é uma prova indireta daquilo que você está pesquisando. Né? Porque o pressuposto, tanto do Agostinho quanto do Tomás, é que Deus existe. Né? São padres, eles são homens de fé, mas é necessário para eles que isso esteja mais próximo do nosso entendimento. Né? Então, é o caso aqui do Jack Miles. Na hora que ele pergunta sobre como é que nós entendemos Deus, ele divide aqui, num período enorme, como é que Deus é visto. Né? Então, desde o início, ele vai trabalhar muito com a Bíblia, então, porque ela é a nossa escritura com respeito a isso, a cristandade em si. Né? É isso que ele está estudando, o Deus cristão. Né? E ele percebe Deus de várias formas. Né? Isso agora, no final do século XX. Mas vamos nos ater com o Tomás de Aquino. Como é que Tomás trabalha? Ele vai trabalhar exatamente, metodologicamente, como Aristóteles fez. Né? O que Aristóteles trabalhou? A gente vai tentar entender do lado geral para o ponto mais específico. Né? Então ele vai trabalhar, as 5 provas vão trabalhar de uma inicial onde ela é percebida de modo geral e cada vez mais ele vai trabalhar para um modo específico. Né? É um método científico, ontológico de pesquisar Deus. E como é que ele começa? Ele diz o seguinte, olha, a primeira prova que ele diz, ele pega o que a gente chama de motor imóvel em Aristóteles. Ele parte de uma ideia aristotélica. Lembra que Aristóteles é um politeísta grego antigo, século V a.C. Mas a ideia dele, ela permeia tudo mais como um método. Então o que Aristóteles dizia? Isso, olha, o universo é eterno. Tá? Então o universo para Aristóteles não tem começo, nem meio, nem fim. Né? Ele sempre existiu, ele é o que é. Mas ele está em constante movimento, dá para se perceber isso. O tempo, né, como a gente falou em Agostinho, o tempo é o movimento do universo. Mas para começar, o Aristóteles percebe o seguinte, olha, se eu for ficar andando para trás, qual foi o primeiro movimento dado? Então existia algo imóvel que foi movido por outra coisa. Vai chegar uma hora que tem que ter um princípio, ideias do Aristóteles. Então deve ter existido na ideia de Aristóteles um motor primeiro, que é o primeiro motor imóvel. Ele não se move, mas ele move alguma coisa. Isso era a divindade. Né? Então, para Tomás de Aquino é a mesma característica. Mas espera aí, vamos pensar. Algo que não tem movimento, mover as coisas? Como é que seria isso para a gente poder trabalhar hoje? Vocês conhecem magnetismo, não conhecem? Né? Ímãs. É uma característica. O Tomás de Aquino diz que Deus move as coisas por atração. Se você tiver com um ímã aqui, né, eu vou colocar um videozinho aí para você perceber esse tipo de situação. O ímã, quando ele está parado e próximo de uma outra coisa que teoricamente está parada e ela é de material ferroso, sem você colocar a mão, ele vai atrair e vai colar nele. Essa é a ideia do Tomás de Aquino com respeito a Deus. É aquilo que é imóvel, mas ele move todas as coisas. Então, por consequência, se o mundo está em movimento, Deus existe. Porque Deus existe porque as coisas estão em movimento e ele, como o primeiro motor imóvel, ele moveu todas as coisas. Uma prova indireta da existência de Deus. A segunda prova
para a existência de Deus, também chamada de segunda via para Tomás de Aquino, ela é bem similar à primeira, mas ele parte da existência. Como é que ele imagina a situação? Tudo que existe, existe, podemos perceber. E como ele é uma pessoa que acredita que Deus criou tudo a partir do nada, assim como Agostinho, houve algum momento que nada existia. O fato de existir prova que houve um começo. E esse começo, né, essa causa primeira da nossa existência é Deus. Então a segunda prova da existência de Deus é chamado de uma prova de causalidade. Por nós existirmos, e esse é um fato, e tudo foi criado por Deus, a partir do nada, isso prova que Deus existe e criou tudo. Certo? Bom, a terceira prova, ela também é similar à primeira e à segunda. Nós somos seres temporais. Vivemos no tempo. Nascemos, vivemos, morremos, outros nos substituem. Então nós temos aí um ciclo. Esse ciclo existencial, ele tem que ter um começo. Bem similar à primeira e à segunda. Né? E o fato de que, olha, o tempo existe, houve um momento do não tempo. Então, para que nós nascemos, vivamos, morremos, esse ciclo que não acaba, como o primeiro motor que teve o início do movimento, como a causa primeira também, existe a necessidade de algo que não seja contingente, algo que não passe, algo que não termine, algo que seja eterno. Porque o tempo só tem sentido comparado com o seu contrário, que é a eternidade. Então, Deus é a eternidade. A existência de Deus passa por uma necessidade. A nossa existência contingente dentro do tempo, tá, exige como necessidade que existe seu contrário, o não tempo. Esse não tempo é a eternidade e esse não tempo é Deus. A quarta via, ela passa pela beleza ou perfeição. Como que acontece? Quando vemos algo que nos chama a atenção, e nós somos tomados pela beleza, como uma pintura, uma escultura, ou uma pessoa bela, ok? Existe um nível de gradação em nós e em cada pessoa, que consegue distinguir coisas mais belas de outras não tão belas. Existe um nível de gradação da perfeição. Para existir esse nível de gradação da perfeição, eu tenho que ter o mínimo e eu tenho que ter o máximo. Então, esse máximo é a perfeição absoluta, a beleza absoluta. A essa beleza absoluta, Tomás de Aquino chama Deus. A existência dos graus de perfeição determina que Deus está no topo dessa cadeia. A quinta prova, e a última, bem similar a todas as outras, mas ela está ligada à finalidade. Por exemplo, a água tem uma finalidade. Ela molha as plantas, nos dá vida. Ela existe para cumprir a sua finalidade. Assim é o ar que nós respiramos. Assim é o sol que nos dá o calor. Assim é o frio. Certo? Então todas as coisas existem por uma finalidade. A questão é, quem definiu essa finalidade? Podemos entender como abrir um relógio de corda, não os digitais, mas aqueles relógios de cordas cheio de engrenagens,
onde a partir deles, quando a gente abre, a gente percebe, essas engrenagens não foram colocadas ali de forma aleatória. Elas foram agrupadas e organizadas para que cumprisse um objetivo primeiro, que é marcar as horas. Quando abrimos esse relógio, nós não enxergamos o relógio por si só, mas enxergamos também a obra de um relojoeiro. Tomás de Aquino percebe isso no universo. O universo inteiro tem uma organização. Cada coisa funciona da maneira como deve ser, dentro da sua própria finalidade. A questão é, quem organizou o universo? Quem organizou o universo é Deus. É a prova que ele existe, é esse universo organizado em que estamos. Certo? Então essas são as 5 vias que Tomás de Aquino escreveu, tentando e buscando provar a existência do seu Deus. Existem problemas? Muitos. Nós vamos falar isso nas próximas aulas aqui. Mas o que é muito bonito para a filosofia, e a obra toda de Tomás de Aquino, a obra de todos os filósofos da Idade Média, é que justamente enquanto eles procuravam justificar a sua religiosidade, eles compilaram toda uma estrutura de pensamento, né, que nos ajuda hoje, tá, a entender a metafísica, aquilo que está além do físico. Recuperaram Aristóteles, recuperaram Platão, né, em um momento que a nossa humanidade necessitava dessa estrutura. Nós vamos continuar nas próximas aulas. Espero que você tenha feito boas reflexões. Continue, coloque seus comentários no canal, eu vou respondendo. Quem precisar, acesse a página novafilosofia.com.br. Lá a gente pode conversar e eu vou distribuir os exercícios que a gente vai estar fazendo ao longo desse segundo bimestre. Ok? Então, até mais, até a próxima aula.